Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galera, hoje eu vou falar do novo jogo da Hi-Rez que se chama Divine Knockout. Bem, pra quem não tá sabendo, a Hi-Rez vai lançar um novo game chamado Divine Knockout. Esse game já está em fase alpha, algumas pessoas já podem testar, eu já testei o game, só que a gente não pode postar gameplay de fato do jogo, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o game, muita gente está sem entender o que é o Divine Knockout, ele é um jogo do Smite, ele é um MOBA, o que é esse game de fato? Bem, nós estamos na página da Steam, se você quiser, inclusive já pode adicionar a sua lista de desejos na Steam, é só procurar lá por Divine Knockout, aqui tá traduzido, tá Knockout Divino, tá? Legal também, tá? Ou você vai no site divineknockout.com, se inscreve pro Alpha para receber a sua key, tá bom? O DKO, que é como ele é chamado, é um novo Brawler. O que é um Brawler, galerinha? Brawler é um jogo de porradaria. Pode ser considerado um jogo de porradaria, um jogo como Smash Bros? Sim, ele é um Brawler. Pode ser considerado um jogo de porradaria, um jogo que você tem um personagem de um lado, que é o Ryu, do outro, que é o Ken brigando? Não, aquilo ali é considerado um jogo de luta, mas não chega a ser um Brawler, tá? Então existe uma diferença quando a gente fala que é um jogo de porradaria. Não confunda com Mortal Kombat, nem Street Fighter, mas sim um jogo estilo Smash Bros, Power Stone, enfim, todos esses jogos variados aí que tem nessas arenas que você vai jogando contra os adversários, tá bom? De ritmo acelerado, ambientado em um mundo estilizado de deuses e mitologia. E aqui eu queria fazer um parênteses bem legal, porque na minha opinião o jogo ser focado no Smite é um grande erro, tá? O jogo poderia ser focado no Smite e trazer personagens também de outros jogos, ou seja, um crossover da Hi-Rez dos jogos que tem da própria Hi-Rez, seria muito mais interessante na minha opinião, tá bom? Temos aqui, falando ainda que o DKO combina combates baseados em física, uma lista vibrante de divindades e combate em terceira pessoa que coloca você no centro da ação. E aqui eu queria abrir outro parênteses também. O Divine Knockout provavelmente é o primeiro, talvez o mais relevante até, jogo de Brawler em 3D. Você tem o Smash Bros, que ele é plataforma, você tinha o Power Stone, que ele era isométrico, tinha alguns elementos em 3D, de plataforma também, dependendo da fase que você estava jogando. Você tem outros jogos que são isométricos. Então, o Divine Knockout, ele é 3D. O seu personagem está no centro e ele gira 360 graus. E é interessante porque tem uma entrevista de apresentação onde a Hi-Rez falou assim que quando eles lançaram o Smite, eles estavam inovando, trazendo um MOBA em terceira pessoa 3D. E que dessa vez eles queriam inovar também trazendo um Brawler em 3D. E eu acho isso incrível porque a Hi-Rez de fato inovou trazendo o Smite, que é até hoje o único ou talvez o melhor MOBA já lançado depois dos MOBAs isométricos. Então isso é maravilhoso porque a Hi-Rez mais uma vez pegando algo que já existia e transformando em algo melhor, evoluindo aquela jogabilidade ali. Não entrando em discussão se você prefere jogar isométrico ou não, é uma evolução de jogabilidade trazer o jogo 3D, tá bom? E aí você pode descer aqui, né, a desenvolvedora, o Redbird Games, está tudo traduzido, tá? A distribuidora vai ser a Hi-Rez. O Redbird Games é um estúdio criado pela Hi-Rez para desenvolver outros jogos. E esse é o primeiro projeto deles, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Bem-vindo ao Divine Knockout, um mundo de caos multijogador mitológico. O DKO é um brawler de ritmo acelerado, a gente já leu essa parte ali, né? Ação intensa. Danifique seus inimigos para torná-los mais vulneráveis à física, depois derrube-os para fora da arena. Combate inspirado em lutadores de plataforma 2D, mas a partir de uma perspectiva em terceira pessoa que coloca no coração da ação. E isso daqui é um parênteses que a gente abriu lá em cima e que a gente vai abrir aqui novamente. Ele é um jogo que ele tem muitas características do Smash Bros. Você precisa tirar parte da vida do seu adversário, que na verdade é aumentar a porcentagem de chance dele ser jogado para fora da arena. E eles trouxeram ele agora em um jogo 3D. E quando eles dizem assim, te coloca no centro da ação, é interessante porque se você joga Smash Bros, se você joga algum jogo derivado de Smash Bros, ou Multiversus que tá para sair,
é uma plataforma onde o seu personagem se movimenta para todos os lados, né? Você pode se movimentar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, porém o seu personagem ele se movimenta em um mapa que muitas vezes, por mais que ele se mova um pouco, ele é mais estático. Então você tá com o olho aqui no centro e o seu personagem está na direita. Você está com o olho aqui no centro, o seu personagem está lá em cima, o seu personagem está do lado, o seu personagem está embaixo. No Divine Knockout não, é uma evolução da jogabilidade. O seu personagem vai estar sempre no centro da tela. E quando eles falam colocar você no coração da ação, é justamente isso. Você vai estar sempre sendo o protagonista da sua gameplay. E não as coisas acontecendo à sua volta e você tendo que procurar o seu personagem na tela. E isso é uma coisa muito importante e é um diferencial desse jogo que torna esse jogo muito mais interessante do que qualquer outro jogo já criado nesse estilo em questão de gameplay, em questão de jogabilidade. Você está sempre no centro da ação, você está sempre jogando aquilo que você está vendo, que é o seu personagem no centro da tela. Isso vai facilitar muito o seu entendimento, compreensão do que está acontecendo. Então isso é incrível, só nessa parte aqui esse jogo já ganha muito. Habilidades bombásticas sem combos de botões confusos. Libere habilidades devastadoras com apertar de um botão. Atire pedras como Hércules, libere o poder da Excalibur e empurre a Mjolnir com facilidade. Faça malabarismos com os inimigos, não lute com os controles. E aqui a gente vai pegar e vai comentar mais um pouquinho também. Ele, por mais que tenha algo parecido com Smash Bros, eles tentaram trazer a jogabilidade para algo mais fácil de você aprender e dominar. O que isso quer dizer? Ele é um jogo que é baseado em combos, porém você não precisa necessariamente ser um especialista no jogo para jogar. Uma das dificuldades que as pessoas têm para jogar Smash Bros ou jogos variados, derivados dele, é que você precisa ser um especialista naquele jogo ali, porque senão você acaba não conseguindo jogar. Não quer dizer que esse jogo vai ser extremamente fácil de se jogar, tá? Quer dizer que ele vai te dar opções de jogo que você não precisa de fato se tornar um especialista no game para conseguir jogar. E um fato bem interessante é que ele possui um sistema de habilidades, que é um sistema de habilidades muito parecidos com o do Paladins, do Overwatch, que você tem um ultimate que carrega. E essa Ultimate de fato é uma habilidade extremamente útil, assim como todas as outras, porém é uma habilidade um pouco mais forte, o que pode facilitar e te ajudar em momentos chaves da partida. E isso é muito interessante, porque você tira o jogo de um aspecto, um jogo nichado, onde você precisa de muita habilidade, você precisa de muito tempo treinando ali, que geralmente os jogadores que treinam mais são extremamente apelões, e você coloca no jogo num aspecto um pouco mais aberto, onde todo mundo pode jogar e todo mundo vai conseguir fazer alguma coisa dentro do jogo. E isso é mais um ponto positivo para o jogo e torna esse jogo ainda mais incrível. Campos de batalha em evolução. Cada arena apresenta uma mecânica única que os jogadores devem dominar para vencer. Alguns vão desmoronar com o tempo, outros incluem armadilhas mortais para evitar ou derrubar os seus inimigos. O que eles querem dizer aqui? Todos os mapas possuem uma forma diferente de se jogar, sendo que o objetivo principal é você ganhar dos pontos do adversário, seja derrubando o adversário, dominando algum ponto, enfim, você vai ter sempre esse objetivo que é ganhar do adversário em questão de pontos. Porém, cada arena vai ter o seu objetivo, entre aspas, principal ali. Tem uma arena que você precisa dominar um ponto certo lá, que vai aparecer lá no meio. Então, os adversários vão tentar entrar naquele ponto, o seu time também vai tentar entrar ali. Como é que faz para entrar ali com facilidade? A gente precisa derrubar o adversário. A gente precisa vencer o adversário na questão dos combos e estratégia dentro da partida. Vai ter uma arena que o chão vai começar a desmoronar ou vai vir uma armadilha e você vai ter que tomar bastante cuidado, porque aquilo ali vai te dificultar. E isso é bem legal, porque os mapas eles são mutáveis. Então você vai ter eles ali, você vai começar a partida de uma forma e não só a sua habilidade de jogar ou a habilidade do adversário jogar vai dizer se você vai jogar bem ou não naquela partida ali. O mapa em certos momentos vai ser uma dificuldade também. Então você vai ter que ficar de olho no seu adversário, você vai ter que ficar de olho no mapa e você vai ter que bolar uma estratégia dentro desses acontecimentos que tem dentro do mapa. E isso é bem legal e dá para eles trazerem mais arenas que sejam tão diferentes e com formas variadas de você dominar a equipe adversária. E eu acho que isso também é um ponto extremamente positivo para esse jogo. Uma reviravolta no universo do Smite.
E aqui a gente tem que abrir um parênteses bem legal terminando de ler isso daqui. Ó. Experimente um mundo de mitologia como nunca antes. Os deuses e deusas da história são reimaginados como combatentes estilizados e expressivos colocados em um mundo vibrante e perigoso. E eu queria abrir esse parênteses mostrando algumas imagens aqui para vocês. Quando foi apresentado o trailer, que a gente vai dar uma olhada aqui em parte daquele vídeo ali, as pessoas elas ficaram um pouco preocupadas ao ver esses bonecos chibis, tá? E não entenderam muito bem qual foi a proposta aqui. Eu até falei sobre essas propostas na live stream, tentando explicar a algumas pessoas e outras pessoas não entenderam. Por que não pegar os personagens originais do Smite e colocar dentro de um jogo nesse estilo? Porque não funcionaria. Você precisa que esse jogo tenha uma questão que você entende o que está acontecendo na ação e você já tem ele em 3D, isso já é um ponto extremamente positivo, mas você precisa que os bonecos não sejam tão complicados de você compreender e enxergar. Se você tivesse um modelo padrão de personagem com proporções normais, talvez você estranhasse e confundisse a ação. Mas quando você tem personagens com a cabeça um pouco maior, com cores um pouco mais vibrantes e que são de certa forma mais destacáveis dentro da ação, você tem essa diferenciação dentro do combate. Então você não fica tão perdido e você não confunde tanto o que está acontecendo ali. Além, é claro, de você pegar algo que já existe como Smite e criar algo em cima daquilo que seja diferente e que possa mostrar para as pessoas que, olha, nós temos aqui um universo e esse universo está se expandindo dessa forma. Então é legal você trazer algo desse tipo e é um jogo extremamente bonito, né? A gente pode pegar aqui esse trailer que eles fizeram de apresentação. Eu não vou colocar a música de fato, mas a gente pode ver algumas coisas bem interessantes aqui. Eu não posso mostrar para vocês, tá? Seria muito fácil pegar o vídeo lá, jogar e mostrar para vocês. Mas aqui a gente pode ver coisas bem legais, entendeu? Alguns personagens do Smite. Aqui a gente pode ver aquela armadilha, né? Que foi mencionado que a gente vai ter armadilhas nos mapas que vão atrapalhar, né? Estão desenvolvendo novos personagens e aqui de fato a gameplay do jogo, que foi bem curtinho ali, eles vão mostrar alguns pedaços aqui. Então nessa parte você pode ver que o seu personagem está sempre no centro. Aqui em cima você vê parte do HUD, esse HUD pode sofrer alterações futuramente porque o jogo está em alpha. A outra parte do HUD aqui embaixo. E aí você vê, você tem 3 habilidades, mais a ultimate e tem a esquiva, né? Alguns personagens vão ter combos um pouco mais específicos e tudo mais. Uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês aqui nessa questão é a questão do mapa. A gente está jogando aqui nessa parte em um mapa e a gente consegue ver outros mapas do jogo. E isso é bem legal. Por mais que você não jogue nesses outros mapas exatamente nessa partida, mas é como se você tivesse um lugar e olha, nós vamos jogar daqui a pouquinho lá na Ilha do Sapo, onde tem um sapo ali, entendeu? Então existe um mapa com a ilha desse sapo e você consegue observar este mapa, jogando deste mapa aqui você consegue ver esse mapa lá. E isso acontece com outros mapas também, tem um templo logo acima que você consegue observar. E isso é bem legal, a composição que eles estão criando ali, né? Eu achei isso muito legal, muito interessante. Aqui nós podemos ver a armadilha funcionando ali, ó. Aqui, passando pra cá, ó. É bem rapidinho, né? E os personagens sendo jogados pra fora, os combos acontecendo e tudo mais ali, ó. Essa daqui é a Ilha do Sapo, ó. Aquele sapo que a gente viu lá daquele outro mapa, aqui ele tá nessa ilha aqui, ó. Olha lá, tá vendo ele lá, ó? E aí esse mapa já é essa ilha onde tem essa floresta e o chão tá caindo e tal. E tem esses sapos ali. Então isso é bem legal. Aqui já é um templo, né? Ó, aqui eles estão mostrando esse templo. Desse templo dá pra ver esse mapa. Tem um outro mapa aqui que foi apresentado, a gente não pôde jogar. Aí chegando na Ilha dos Sapos ali e tal, tudo mais. Então assim, o jogo tá bem legal. Ele tem uma ideia muito bacana. Em questão de jogabilidade, muito melhor que Smash Bros. Desculpa as pessoas que querem chegar e falar assim: ah, mas esse jogo aí não é legal não, etc e tal. Gente, uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você não entender as características e não saber diferenciar uma coisa da outra. Você ter a ação no meio da sua tela, ao invés de seu personagem solto no mapa,
brigando ali. Aqui já é um outro mapa, né? É muito diferente. É uma jogabilidade que, por mais que você olhe, os bonequinhos chibis brigando ali, ela é muito avançada, ela tem recursos que outros jogos não conseguem aplicar, que é o comando de você estar com o personagem lá em cima usando uma habilidade aérea e você tem 360 para olhar, e aí você consegue lidar com a ação ali como foi agora, entendeu? Consegue lidar com a ação de combo muito mais precisa, você consegue criar estratégias bem melhores. Aqui o mapa caindo, né? Os personagens sendo jogados para fora. DivineKnockout.com, se inscreve lá no Alpha porque tá bem legal. Então, para fechar aqui, vou dar minha opinião, tá? Se você já joga Smite, quando tiver a oportunidade, joga o Divine Knockout. Tem coisas bem legais de Smite que você vai gostar de ver aqui. Se você não joga, se você gosta de Brawler, joga esse jogo também, porque ele é evolução da jogabilidade do Brawler em plataforma. Você vai gostar muito do que você vai estar vendo aqui, porque tem tudo que tem lá e ainda melhorado, tá? E se você simplesmente nunca jogou Brawler, nunca jogou Smite, chegou aqui de alguma forma, testa também, porque o jogo vai ser gratuito. Vai ter para PC, vai ter para Xbox e vai ter para PlayStation. Não foi confirmado para Switch ainda, mas como qualquer outro jogo da Hi-Rez que tem aí no mercado atualmente, esse jogo provavelmente um dia vai chegar ao Switch também. Então deixe aí nos comentários a sua opinião, se você acha que o Divine Knockout vai ser legal, se você já testou, se você não testou. A gente vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui.